Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, a Parábolas de Jesus, amém, irmãos? Então hoje vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida, amém, irmãos? Então peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Então, irmãos, a parábola da ovelha perdida é uma das parábolas de Jesus, que fala sobre o maravilhoso amor de Jesus. Essa parábola, ela está registrada nos evangelhos de Mateus e de Lucas, Mateus 18, de 12 a 14, e Lucas 15, de 4 até o 7. Então essa parábola da ovelha perdida mostra como o próprio Jesus busca ativamente o pecador e se alegra quando o resgata. Quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, na parábola da ovelha perdida, Jesus ele fala sobre um pastor que possui 100 ovelhas. Mas uma dessas ovelhas acaba se perdendo. Então ele deixa no deserto as 99 ovelhas e vai em busca da única ovelha perdida. Ele não para, ele não desiste até encontrar aquela ovelha. Então, irmãos, quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a coloca sobre os seus ombros com grande alegria. E ao chegar em casa, o pastor convoca seus amigos e vizinhos e diz a eles para que se alegrem juntamente com ele por ter encontrado a ovelha perdida. E Jesus termina a parábola dizendo assim, está lá em Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, irmãos, para a parábola da ovelha perdida, como eu já disse, ela pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Os dois relatos eles são idênticos. O texto de Mateus ele é mais abreviado, se comparado com o texto de Lucas. Então, analisando os dois textos de Mateus e de Lucas, o contexto histórico indica que Jesus contou essa parábola duas vezes. Ele usou essa parábola em duas ocasiões diferentes e com propósitos diferentes. E em seu ministério terreno, mas a mensagem principal da parábola permanece a mesma. Então vamos ver aqui, irmãos, a parábola da ovelha perdida na visão de Mateus. Vou ler aqui Mateus 18, de 12 a 14, que diz assim: Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la em verdade, vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram, assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então, irmãos, analisando aqui o contexto do texto de Mateus, quando a gente vai lá para o capítulo 18, versículo 1, os discípulos eles fazem a seguinte pergunta para Jesus. Eles falam o seguinte, quem é o maior no reino dos céus? Aí, para responder essa pergunta, Jesus ele colocou um menino no meio deles e disse, lá em Mateus 18:3, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, na sequência, irmãos, Jesus ele advertiu os discípulos sobre o perigo de fazer com que um dos pequeninos tropece ou mesmo desprezá-los. É nesse sentido que Jesus ele contou a parábola da ovelha perdida.
Então, seu objetivo era o quê? Enfatizar que não é da vontade do Pai que um só desses pequeninos, né, se perca. Né? Então, ao usar um menino, Jesus ele se referiu a aqueles cuja fé mantém a simplicidade das crianças. Diante desse propósito, então, a parábola da ovelha perdida em Mateus, ela nos ensina, né, que Jesus, como um pastor que cuida das suas ovelhas, também busca e cuida daqueles que são seus. Ele não deixará que nenhum daqueles que lhe pertence se perca. Né? Agora aqui, irmãos, não estou fazendo alusão da visão calvinista, né? Mas esse é um outro assunto, né, que nós podemos estudar em outra ocasião. Né? Vamos falar agora da parábola da ovelha perdida na visão de Lucas. Né? Vou ler lá Lucas 15, de 1 a 7, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso? E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Então, irmãos, agora, né, no Evangelho de Lucas, o contexto da parábola da ovelha perdida mostra uma situação diferente, em que Jesus ele havia sido cercado por publicanos e pecadores. Então, os judeus da época eles consideravam os publicanos, né, como traidores que extorquiam, né, os próprios irmãos. Então, o povo judeu ele era aconselhado a não ter qualquer contato, né, com essas pessoas e muito menos comer com elas. Mas Jesus, né, escolheu Mateus, um coletor de impostos, para ser um dos seus 12 apóstolos. Então, tais coisas, irmãos, faziam com que os fariseus e os escribas se escandalizassem e murmurassem. Então, eles não conseguiam enxergar, né, o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo, né, a saber, buscar e salvar o perdido. Né? Então, o ensino de Jesus, irmãos, sempre tem relação com o cotidiano, né, daquelas pessoas. Né? Então ele vai falar sobre pastores, né, apacentando ovelhas. Era algo corriqueiro, né, e familiar naquele tempo. Então Jesus ele começou a parábola da ovelha perdida perguntando o seguinte, lá em Lucas 15, 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Então, nessa pergunta, Jesus ensina que todo pastor bom e zeloso necessariamente buscará a ovelha perdida. Ele agirá dessa forma, mesmo que isso implique em deixar as outras 99 ovelhas no deserto, enquanto ele busca uma única ovelha desgarrada. Então perceba aqui, irmãos, que essas ovelhas, elas não foram deixadas, né, numa fazenda, né, as 99, né, elas não foram deixadas numa fazenda, alguém tomando conta delas, né, elas foram deixadas no deserto. Né. Então Jesus agora ele está se dirigindo a um grupo de pessoas que não cuidava de ovelhas e sim que maltratava as ovelhas. Né. Então ele sai ao encontro da ovelha que se perdeu até encontrá-la. Não tem prazo, né, para ele procurar, até ele conseguir achar, né, a ovelha perdida. A prioridade é a ovelha genuína, que se perdeu, e não as 99 que ficou. Aí na sequência da parábola, Jesus ele fez questão de descrever a alegria do pastor, né, ao encontrar sua ovelha perdida. Ele carrega a ovelha no ombro e leva para o aprisco. Né. Ele reúne seus amigos e vizinhos para juntos festejarem, né, por causa de uma ovelha. Ele nem se lembra, né, das 99. Então perceba que é uma relação pessoal entre ele e a ovelha. Né? As 99 elas foram chamadas depois. Agora, irmãos, quem são as 99 ovelhas? Né? Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó, o Senhor Jesus diz,
Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, irmãos, perceba aqui, né, que nas palavras de Jesus, as 99 ovelhas representam o quê? Pessoas justas que não precisam de arrependimento. Então, quem seriam essas pessoas, né? Os 99 justos são pessoas que apenas possuem aparência de justiça. São os fariseus e os escribas, né? Em outras palavras, elas são as pessoas justas a seus próprios olhos e por isso elas pensam que não precisam de arrependimento. Isso porque alguém se julga justo, obviamente, né, não deve ter nada do que se arrepender. Né? Então, quando Jesus ele contou essa parábola, ele estava junto dos miseráveis pecadores, ali que o cercavam, né, para ouvir as suas palavras. Enquanto isso, ele também estava ali também alguns representantes dos religiosos, que se orgulhavam, né, em cumprir a lei. Então, essas pessoas se consideravam justas e murmuravam diante da atitude de Jesus. Então, irmãos, a ênfase, né, da parábola da ovelha perdida está justamente na ovelha que se perdeu, que foi buscada, encontrada e celebrada. Se um pastor humano ele deixa as 99 ovelhas para buscar uma única que se perdeu, né, o que se pode esperar, né, do bom pastor, né, que dá a sua vida pelas ovelhas? Então ele certamente, né, buscará e resgatará, né, o pecador perdido. Então, irmãos, vamos ver aqui 3 lições que nós podemos tirar aqui da parábola da ovelha perdida. Em primeiro lugar, né, a parábola ela ensina que uma única pessoa já faz falta, né, porque às vezes nós achamos que um a mais ou um a menos não faz diferença. Né? A nossa tendência é olhar muito mais para as 99 do que para a única ovelha que ficou desgarrada. Né? Mas, né, felizmente, o bom pastor ele não age dessa maneira. Para ele, uma única ovelha já faz falta. Em segundo lugar, né, a parábola da ovelha perdida ensina que o pastor busca suas ovelhas. As ovelhas são completamente dependentes do pastor que as apacenta. Então, da mesma forma como Cristo, como um bom pastor, ele vai à procura do homem que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, né? O pastor, Cristo, né, ele vai em busca da ovelha e não da ovelha não a ovelha, né, que vai em busca do pastor, né? E em terceiro e último lugar, né, diante dos perdidos nós podemos adotar diferentes atitudes. Podemos odiá-los, podemos ser indiferentes, podemos recebê-los caso venham até nós, ou finalmente podemos, né, buscá-los. E aí fica a pergunta, né, para nós: qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos? Amém, irmãos? Então aqui a gente finaliza então o estudo, né, da parábola da ovelha perdida. Espero que você tenha compreendido. Né? Caso você queira fazer alguma pergunta, ou mesmo queira fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço aí que use os comentários. Quero agradecer. Se você gostou desse vídeo, né, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.